Olá, muito obrigado pela assistência e pela oportunidade que é concedida à Superintendência da Zona Franca de Manaus ao longo do ano em que a gente completa 54 anos de existência, contribuindo para o desenvolvimento de uma das mais relevantes regiões do nosso país. Eu vou, nesse espaço de tempo que me foi concedido, falar um pouco da maneira como a SUFRAMA vem utilizado, vem se conduzido para contribuir cada vez mais, de maneira mais sistêmica e mais sinérgica, para o desenvolvimento regional. Vou abordar, durante essa apresentação, a Amazônia em si e os desafios que a gente encontra para proporcionar um desenvolvimento regional sustentável, para poder guiar melhor, não somente a minha apresentação como entendimento da plateia ou da assistência, vou seguir esse pequeno roteiro em que a gente vai abordar essa nova metodologia, ou essa metodologia segundo a sua concepção, as premissas que estão trilhando, sobre as quais estamos trilhando o nosso caminho, como é que a gente procurou seguir esse modelo lógico evoluído, e também falar um pouco daquilo que a gente visualiza como as cadeias produtivas e a sua estruturação. Em termos de modelo, como a gente vem concebendo essa nova tratativa, essa nossa tratativa, foi concebido e foi assim sinalizado para nós, pelo superintendente da SUFRAMA, que o nosso modelo deveria se guiar por aquilo que a gente já trabalha, que é o recurso do famoso PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, de maneira que a gente conseguisse agregar valor aos produtos locais e à matéria-prima regional, que nós conseguíssemos fazer com que as cadeias produtivas fossem mais e mais fortalecidas e também que se permitisse uma transferência mais ortodoxa, mais constante, de tecnologia, principalmente da indústria, para o primeiro setor. Primeiro setor, principalmente nas áreas do agro e da bioeconomia. Uma premissa que a gente tem considerado para guiar esse nosso modelo, esse modelo que está sendo levado à frente pela SUFRAMA, é fazer com que a tríplice hélice do conhecimento e da inovação gire cada vez mais rápido e de maneira mais sistêmica, não somente unindo a academia, as universidades, as empresas e as estruturas de governo em todos os níveis, mas também migrando esse modelo, atualizando esse modelo para a quíntupla hélice ou para as 5 hélices, em que a gente procura agregar o meio ambiente, que é extremamente relevante, principalmente aqui na nossa Amazônia, e também o cliente maior do nosso produto, da nossa atuação, que é a própria sociedade que vive da região amazônica. Então, esse modelo, essa premissa de migrar da tríplice para a quíntupla hélice, contribuiu também com essa metodologia utilizada pela SUFRAMA, permitindo que nós evoluíssemos o modelo até então utilizado, o modelo lógico até então utilizado, que tinha um foco maior no controle tributário e fiscal de áreas de livre comércio, que é uma expertise da SUFRAMA, fazendo com que esse modelo se interagisse, se integrasse, desse um pouco mais de governança, principalmente se nós considerarmos que há outros atores públicos e privados atuando na nossa área e também com o mesmo espírito e com a mesma intenção. Aqui a gente apresenta 2 mapas regionais, um deles em que aparece o modelo inicial, que tinha por foco apenas a área fiscal e tributária, e para o outro, em que a gente visualiza algumas manchas verdes ali, uma um pouco mais a norte, na região de Roraima, uma central ali envolvendo a área de Manaus e seu entorno, e outra um pouco mais densa e um pouco maior, que envolve o sul do Amazonas, o nordeste de Rondônia e o leste do Acre.
e também uma outra, um pouco mais à direita, no Amapá, que compõe também uma área, a área em que a Suframa atua. Então, a gente, por esse modelo, visualiza essa migração, essa maneira como esse modelo lógico evoluiu e como a Suframa vem atuar desde então, deixando de atacar, no bom sentido, a Amazônia como um todo, para o fazer em cima de áreas que nós consideramos que têm atrativo socioeconômico relevante e que precisam ser priorizadas nesse modelo que nós estamos utilizando para impulsionar, induzir, melhorar o desenvolvimento regional. Fruto desse estudo, fruto dessa característica, a gente chegou a algumas áreas, micro ou mesorregiões, uma delas a norte de Roraima, que aproveita, ou faz com que a gente aproveite não somente o que aquela área tem de vocação, mas a conjuntura atual, inclusive com aquilo que a gente vem conseguindo usufruir do nosso entorno geopolítico para catalisar o desenvolvimento daquela região ali do país. Outra área é uma área que tem desafios muito grandes na área do meio ambiente, na área dos direitos humanos, mas que naturalmente já encontra alternativas socioeconômicas que permitem que nós, utilizando a capacidade inerente ao nosso órgão, atuando sinergicamente com outros órgãos da área, consigamos induzir esse desenvolvimento de uma maneira mais célere. Essa maneira de abordar o tema envolve atores que vão do nível político, eu cito, por exemplo, o próprio Conselho Nacional da Amazônia Legal, até os órgãos de nível tático que estão efetivamente no terreno, trabalhando, segundo o modelo que a própria Suframa desenvolveu, junto com outros órgãos, em cima de eixos que a gente tem considerado que são eixos prioritários, eixos que vão desde o planejamento, que é uma variável que precisa ser muito bem feita, até outros eixos como bioprodutos, bioeconomia, energia renovável, enfim, tudo aquilo que vai contribuir para que a gente venha conseguir agir, como eu tenho dito, de maneira sinérgica para proporcionar um desenvolvimento mais efetivo, mais rápido, mais duradouro da nossa região. Uma das áreas que a gente vem considerando como prioridade dentro dessa nova metodologia que a Suframa tem utilizado é a zona de desenvolvimento do Abunã Madeira, uma zona de desenvolvimento que reúne aproximadamente 32 municípios, envolvendo aí o sul do Amazonas, o leste do Acre e o nordeste de Rondônia, uma região vocacionada principalmente pelo primeiro setor, e quando eu falo primeiro setor, eu envolvo do agronegócio à bioeconomia, sem relevância maior ou menor para um ou para o outro, mas uma área extremamente vocacionada para isso, que se bem trabalhada, se melhor trabalhada, poderá, além de impulsionar esse desenvolvimento, servir para que nós, dessa maneira, consigamos proteger um dos maiores ativos que existe na área, que é a nossa floresta amazônica. Claro que para que a gente consiga atingir essa estruturação melhor e conseguir usufruir mais e mais das suas capacidades, é preciso que as cadeias produtivas estejam muito bem determinadas, muito bem dimensionadas, que a gente consiga transformar o desafio que existe em cada cadeia dessa em objetivo a ser atingido, usando, inclusive, uma das grandes ferramentas que existe na área, que é o recurso do PDI, oriundo aqui do Polo Industrial de Manaus. É relevante demais que, dentro desse esforço, a gente consiga se comunicar estrategicamente, dizendo não somente que a gente tem problemas para o desenvolvimento, mas principalmente que há aqui oportunidades relevantes que, se muito bem usadas, muito bem aproveitadas, vão permitir que essa região ocupe o seu local
efetivamente de destino. Há um potencial regional expressivo, há muito desafio que a gente pode, de maneira inteligente, enfrentar, há oportunidades econômicas relevantes a serem desenvolvidas, e tudo isso junto permitirá que a gente agregue valor àquilo que é inerente à nossa região, contribuindo para que haja um maior e um melhor crescimento, não somente econômico, mas também social da região da Amazônia Ocidental. Existe uma gama de conhecimentos que vem sendo produzidos de atores diversos sobre a nossa região. No exemplo que a gente utiliza aqui por meio dessa lâmina, conhecimentos, por exemplo, produzidos pela Apex Brasil para balizar melhor esse processo que integra o Brasil ao exterior. Outros estudos produzidos por entes de governo, como o próprio esse impresso que foi produzido recentemente pelo governo federal, descortinando uma gama de oportunidades que vão do ramo agropecuário, passando por florestas plantadas, por manejo, por mineração, por extrativismo, por um conjunto bastante grande de oportunidades inerentes à área que, se muito bem trabalhadas, como eu disse anteriormente, vão contribuir decisivamente para que a gente atinja aquilo que é pretendido para a nossa região. É fato que ainda há um crescimento heterogêneo nos estados que compõem a Amazônia Ocidental. Por esse gráfico, ou por essa lâmina, a gente descortina estados que crescem a 8%, estados crescendo a cerca de 120% em um determinado período do ano, o que nos permite concluir, visualizando esses dados estatísticos, que há ainda caminhos a serem percorridos para que a gente melhore e catalise, dê efeito ainda mais sinérgico a esse processo de desenvolvimento, dependendo da área a ser considerada. Toda essa cadeia produtiva vem por meio de um processo indutivo de órgãos de governo, da própria academia, de órgãos que induzem o desenvolvimento, sendo trabalhadas ponto a ponto, trabalhando desde a sua origem, os seus insumos, a sua maneira de produzir, a parte legal que normatiza isso, o que precisa ser melhorado, a maneira como a gente vai externalizar esse potencial, enfim, um conjunto de variáveis que compõem a cadeia produtiva sendo trabalhadas para que a gente melhore a cada instante esse mecanismo, essa metodologia, e faça com que o crescimento se dê de maneira efetiva e duradoura. Há produtos regionais extremamente valorizados e sofrendo uma grande evolução. Eu cito como exemplo, mas existem milhares de outros exemplos. O próprio pirarucu, um peixe eminentemente regional, cujo couro, até pouco tempo atrás, era um problema ambiental, e que hoje, graças ao investimento, principalmente em P&D, o investimento da academia, estudo, permitiu que nós conseguíssemos, a partir do couro desse peixe, produzir itens como esses que constam da lâmina, com alto valor agregado e capazes de contribuir de maneira decisiva para o crescimento aqui da nossa região. O peixe, o pirarucu, que até pouco tempo atrás nós conseguíamos dele usufruir apenas a proteína, vivemos um outro momento em que outros itens que o compõem nos trazem
produtos diferenciados, adornos, bijuterias, enfim, outros itens que têm conseguido fazer com que utilizemos ao máximo aquilo que a natureza nos proporcionou em benefício do crescimento socioeconômico da nossa região. Não somente para que a gente consiga exercer esse comércio internamente ao país, como, inclusive, aí o próprio exemplo da bolsa oriunda do couro do pirarucu sendo vendida no mercado asiático. Claro que isso aí é passageiro, leva um espaço de tempo. O pirarucu hoje já é um peixe que a gente encontra nos rios da Flórida, dos Estados Unidos, mas que, claro, isso aí ninguém vai impedir que aconteça, mas ocorreu já, como ocorreu já no ciclo da borracha, como ocorreu já com o açaí, que ganhou o mundo, mas que nos impõe melhorar o tempo em que a gente precisa fazer um aproveitamento correto desse produto para usufruir mais e mais em benefício próprio do país e da região, antes que outros o façam em benefício quase que exclusivamente deles. A quantidade de exemplos de produtos ou de procura, de demanda de pessoas, de entidades do exterior por produtos regionais é cada vez maior. Na lâmina que descortina-se à frente, a gente vê exemplos de matérias de imprensa que mostram essa demanda. Isso aí é somente matéria do corrente ano, de demandas de atores externos ao país ou propriamente externos aqui à nossa região, procurando produtos que variam do café à castanha, passando pelo pirarucu e o tambaqui, produtos eminentemente amazônicos para o usufruto da sua proteína in natura, mas principalmente desses produtos já após eles terem sofrido algum processamento industrial. É uma ação de desenvolvimento, e essa metodologia que a SUFRAMA tem se utilizado dela, que envolve uma ação coordenada com diversos entes públicos e privados, como eu disse anteriormente, envolve um ciclo produtivo que se utiliza de diversos itens inerentes aqui à nossa região e que também contribui e se utiliza de uma gama de relacionamentos, isso aí a SUFRAMA tem entendido cada vez mais, com os quais a gente precisa interagir cada vez de maneira mais efetiva para que a gente consiga entender como melhor se relacionar, melhor dar efeito sinérgico àquilo que a gente está fazendo e mais rápido proporcionar o desenvolvimento pretendido aqui para a região considerada. É uma ação que envolve, como eu falei anteriormente, atores que vão do nível tático que se encontra no terreno até o nível político. Nós, em particular, temos utilizado muito a nossa metodologia para nos alinharmos às iniciativas do Conselho Nacional da Amazônia Legal, pelo estudo, pela capacidade que esse conselho tem tido de unir esforços e de nortear melhor todo aquele esforço que vem sendo desprendido, de maneira que a gente consiga dar uma certa homogeneidade no trabalho que vem sendo realizado. Dessa maneira, eu procurei mostrar, em nome da Superintendência da Zona Franca de Manaus, toda essa metodologia que a SUFRAMA vem utilizando para contribuir de maneira mais e mais decisiva para o desenvolvimento da nossa Amazônia Ocidental. Muito obrigado.